Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Começaremos hoje o capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas a ordem de honrar pai e mãe implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Com isso, Deus quis demonstrar que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Então, tudo que determina em relação ao próximo, né, o que a caridade nos ensina, é ainda mais forte, tem como se tivesse um valor a mais, é mais imperativo para com os pais. Esse deve se estender também àqueles que se encontram no lugar dos pais. Então, não só para com os pais biológicos, mas todo e toda aquela pessoa que assume o lugar dos pais. Então, deve-se ter esse tipo de atitude também para com essas pessoas. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, dar-lhes a atenção que nos deram na infância. Então, não é somente ter um respeito para com os pais. Não, é necessário dar a assistência que eles necessitem na velhice, assim como aquelas que nos deram na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos, então principalmente para aqueles pais sem recursos que nós devemos demonstrar a verdadeira piedade filial, que são aqueles que mais necessitam. Isso no caso quando dizemos da parte material. E nesse caso é necessário prover não apenas o necessário, não somente o necessário para que eles não passem fome. Não só suprir as necessidades básicas. Fazer com um senso de gratidão, não só do dever material, mas com aquele senso de gratidão e fazer de forma amorosa, porque muitas vezes se faz porque tem que fazer, porque é pai, porque tem a obrigação. Devemos fazer de início, de primeiro já, porque é uma obrigação. Mas além da obrigação, a gente fazer de forma carinhosa, de forma amorosa, com respeito, porque a gente não vai estar fazendo mais do que senão pagando, não vai estar mais do que pagando os juros do que nós recebemos. A gente vai estar fazendo um pagamento, digamos assim, de uma dívida sagrada, porque tudo que nos foi feito na infância, toda aquela atenção, o prover, né, que foi nos dado na infância, a gente vai estar retribuindo. E não, como eu falei, de primeiro momento é importante que a gente faça porque é obrigação do filho, mas é muito mais do que isso, com a sensação de gratidão, de realmente honrar ao pai e à mãe pelo que foi feito pela gente. Infeliz é daquele que esquece da sua dívida para com os que sustentaram na infância. Não só o sustento material, o sustento moral, o sustento espiritual, porque foi através dos pais. Se sabemos o que sabemos hoje, principalmente na primeira infância, né, que é a formação, lógico que depois a gente também busca outros caminhos, mas a primeira infância que tem essa maior formação
E é na infância, quando criança, né, que a gente depende muito, quando bebê, que a gente é totalmente dependente do pai e da mãe. Então a gente não pode jamais esquecer que foram eles que foi por conta deles, e isso inclui não só os pais biológicos, as pessoas que aceitaram tomar conta, né, nos dar esse sustento, porque é somente por conta deles, de tão dependentes que éramos, que estamos onde estamos, porque foi lá desde o comecinho. Então, infeliz é daquele que não reconhece que não reconhece os pais, que não reconhece esse ato de honrá-los, de pagar-lhe essa dívida sagrada. E como eu disse, não só material, por isso que é muito importante a gente se preocupar não só com o sustento material dos pais, como manter a afabilidade, a amorosidade, a paciência, né, o respeito, de ver que nós estamos onde nós estamos, porque devemos a eles. E muitas vezes os pais, eles passam muitas privações para nos dar o sustento, né? Às vezes eles passam por privações porque estão sempre querendo nos dar, nos oferecer o melhor. E isso não só quando é criança, quantas situações a gente identifica, adulto mesmo, né? Eu vejo muito, eu falo, meu Deus, eu sou devedora, porque por mais que eu faça, parece que, e não é, nunca é suficiente, porque eles sempre fazem mais. Eu observo que muitas coisas que eles fazem, eu ainda deixo a desejar. Então, não é só quando é criança, na vida adulta você vê que os pais estão sempre se preocupando. Para os pais, os filhos são sempre crianças. Então, olha só como é curioso, e no sentido da gente ter essa mente aberta e ter essa percepção, não só quando é criança, quando é adulto também. Porque para os pais, os filhos nunca crescem, né? Eles sempre têm algo de criança ainda para os pais. Ai do ingrato, pois ele colherá da ingratidão e do abandono, seja nessa ou noutra existência. Então, assim, ai do ingrato para com os pais que fazem isso, né? Que devolvem o que os pais fizeram com ingratidão, com abandono. Porque é fato, vai colher, seja nessa ou seja noutra existência, vai colher tudo que plantou. A gente sempre colhe o que planta. E com os pais, isso tem um peso ainda maior. Hoje eu não tô parando com essa mão, né? Oh, meu Deus. E sofrerá o que fez o outro sofrer. A gente sabe que tem certos pais que descuidam dos seus deveres como pais, como responsáveis pelos filhos, e que não fazem o que deveriam fazer. Mas isso não compete aos filhos julgar, criticar. É somente a Deus. É somente a Deus. A gente, independente, a gente tem que honrar o pai e a mãe. Porque é importante que a gente entenda, compreenda que os pais fizeram o que eles podiam. Fizeram o que eles deram o melhor deles, deram o que eles sabiam fazer. Por mais que de repente nós esperamos mais, mas o outro é o outro. E o pai e a mãe fez, é importante a gente reconhecer isso, que o pai e a mãe fez tudo o que podia fazer nas condições que eles tinham, dentro do conhecimento que eles tinham. Então, se ele fez ou deixou de fazer algo, não compete a nós julgá-los. É Deus. Fez certo, fez errado? É somente a Deus. A gente tem que fazer o que tem que fazer. O que a gente sabe que tem que fazer. Se o pai e a mãe não fez, é outra história. E aí tem uma outra questão, né? Pode ser que esses filhos, seja o que foi que passaram, às vezes fez por merecer. Tá colhendo o que plantou. Você entendeu? Então tem sempre essa. Então jamais nos julgarmos como os filhos, né? Nós como filhos, jamais
nos julgarmos vítimas desses pais. A gente não sabe. Ou a gente está colhendo o que plantou, ou os pais fizeram o que podia fazer. A caridade estabelece como lei pagar o mal com o bem, amar os inimigos. E essa obrigação é ainda maior com relação aos pais. E é o que eu sempre digo, o que o outro faz é problema, responsabilidade do outro. O que eu faço é problema, responsabilidade minha. O que fazemos de errado com o próximo é ainda mais errado, digamos assim, quando se faz com os pais, pois além de faltar caridade na atitude com os pais, há também a ingratidão impressa nesses atos. Então, tudo que a gente aprende, tudo que Jesus nos ensina, quando a gente se volta para os pais, para esse relacionamento com os pais, é ainda mais forte, é ainda mais sagrado, digamos assim. Então, que a gente possa, e é algo que a gente tem que olhar dia a dia. Eu ainda estava comentando isso com a minha irmã, porque a gente passa sem perceber. Os pais são tão bons em doar que a gente acaba esquecendo de fazer essa troca também. Então, que a gente possa olhar para os nossos pais e, de primeiro momento, honrar pela vida que eles nos deram. Porque se a gente está aqui e somente estamos aqui porque eles aceitaram nos receber, porque senão nem assim estaríamos aqui. Então, já por isso, por nos aceitar, dar a vida, a oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, já temos que ser grato porque nos deu a vida, tá bom? Um abençoado dia para cada um beijo no coração, beijos de luz. Raimundo Mariano Dias, Agente Espírita Brasil, cheios de conteúdo, não deixa de ir lá buscar, tá bom? Gratidão, bênção sobre a sua vida.